Amém. Boa noite a todos. Animados para ter culto uma sexta, né? É como temos um devocional aqui, filho. Mas que legal, Feliz Natal a todos. Natal está chegando, vai ser no domingo. Natal é um dia muito especial, né? Não é? Todo mundo junta, todo mundo tem comida, tem convívio, tem presentes. E eu amo Natal. Eu sou dos Estados Unidos e Natal é muito grande, é muito especial. Tem a neve, tem as árvores, tem decorações, é muito importante. E todo mundo quer passar tempo junto. Quando se os filhos moram fora da casa dos pais, os pais falam: você tem que vir à minha casa e passar tempo comigo. Senão, você vai estar com problemas, né? Natal é muito legal. Muito legal. É um dia muito especial também. E eu lembro quando eu era criança, eu acordei muito cedo. Eu fui à árvore e tentei lá dos meus presentes, esperar ao sol. E eu queria ver, nossa, quem está dentro desse presente? Que os meus pais compraram para mim. E também a comida, com a família. E também eu amo os filmes de Natal. Quem aqui conhece o Grinch? Todo mundo conhece Grinch. Eu amo o Jim Carrey. E ele fez um bom trabalho com o Grinch. E é uma história de que ele roubou Natal. E é muito engraçado, mas se podemos ver no mundo, a Natal foi roubado, né, de Satanás. Porque eu conhecia muitas pessoas na rua, conhecemos pessoas na faculdade aqui, e eles falam: eu não gosto de Natal, porque eu não tenho família. Eu passo o Natal sozinho, porque todo mundo quer presentes. Férias de pecado, eles falam. E também tem descontos de roupa, né? Roupa no shopping tem descontos, é um especial, promoção agora. Tem Black Friday, né? Você conhece Black Friday? Black Friday? Sexta negra. E todo mundo vai. E nos Estados Unidos, pessoas brigam fisicamente para um TV, um PlayStation 4. Eles brigam nas lojas e eles ficam em fila 3 dias antes que a promoção. Eles ficam acampando. É muito, muito estressado. E para mim, eu não digo se Black Friday, Sexta Negra, Sexta Branca, Rosa. O que eu faço nas sextas é devocional, amém? Mateus 1. Eu espero que Flávio Ana leva essa escritura, porque eu também vou ler em comissão. O título hoje é Natal de Verdade. Mateus 1, em versículo 18. Ele diz aqui: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Imagina isso. Maria estava comprometida com José. Eles vão casar, eles são noivos. E esse foi um dos mais estranhos saídas da história. Imagina isso, passando tempo com seu noivo e sua noiva falou: amor, tem uma coisa para falar. Um anjo apareceu. Eu falei com o anjo. Eu falei que eu vou estar grávida. E então eu quero falar que eu sou grávida agora.
Imagina José, o que ela está pensando aqui. Ela tinha trazido um cartão para ela de encorajamento, né? Muito legal para ela, muito especial. Mas vamos seguir lendo aqui, versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e lhe sonhou e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uau! Agora o anjo apareceu com José, mas eu acho muito engraçado que esse anjo apareceu depois que ele pensou o que vai acontecer. Se eu fosse José, eu gostaria que o anjo apareceu antes que eu tinha que pensar, né? Obrigado, anjo, por me falar isso. Eu lutei, eu caí em pecado, eu quase separou de minha esposa, minha futura esposa. Obrigado por ter me falado agora. Obrigado. Então, às vezes podemos ser assim, né? Com Deus. Algo vai acontecer e estamos lutando, orando, e um pouco difícil para conectar com Deus. E estamos orando, queremos uma resposta. E Deus não fala nada, Ele não dá uma resposta depois que você luta. Né? E o anjo fez isso com José. Versículo 22. Obrigado. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu o marido como sua esposa. Que bom, né? Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Que legal aqui, né? A Bíblia diz que tudo aconteceu exatamente como a profecia falou. Amém. Tudo aconteceu. A Bíblia diz que tudo aconteceu como Deus falou. Se tem uma coisa na Bíblia, uma profecia na Bíblia, Deus fala que vai acontecer. Tudo que aconteceu, todas as profecias aconteceu exatamente como a profecia dizia. Exatamente. É coisa legal que José fez exatamente como o anjo falou. E hoje vamos falar e ver algumas profecias no Antigo Testamento e como elas aconteceram aqui. Primeiro ponto, provado pela profecia. Isaías 9. Vamos. Tem uma escritura que fala: Isaías viu a glória de Jesus, que ele viu. Isaías não tinha um sonho que não era tão claro, ele não estava em transe, ele não chegou em transe e escreveu atrás desse o sonho dele, e ele tinha que lembrar. Não, ele viu a glória de Jesus. Não foi uma coisa aleatória. Isaías 9, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Elas se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Princípio da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Uau! Que escritura
que Isaías falou aqui. Isaías está profetizando sobre Jesus. A coisa que ele falou que eu acho muito interessante. Versículo 2: o povo que caminhava em trevas. Aqui Deus viu o povo dele caminhando nas trevas. E ele falou: eu já era. Eu tinha suficiente com o pecado, já foi. Eu vou enviar meu filho para salvar o mundo. E ele enviou Jesus. Amém. O povo estava caminhando em trevas. E ele enviou Jesus. Jesus foi enviado mais de 2000 anos atrás. E ainda pessoas estão falando sobre ele. Ainda tem uma mudança. Jesus mudou o planeta Terra para sempre. Tem outras pessoas que mudaram o mundo, mas não como Jesus. Tem pessoas que têm um impacto no mundo, mas não como Jesus. Tem pessoas que podem inspirar pessoas, mas não como Jesus. Tem pessoas que têm talento para motivar as pessoas, mas não como Jesus. E aí nós estamos aqui, Natal, adorando Jesus. Ele nasceu mais de 2000 anos atrás. Ainda agora, nós acreditamos que Ele está vivendo no nosso coração hoje, amém? Que impacto Jesus tinha no mundo? Versículo 3, a Bíblia diz: fizeste crescer a nação. Amém. Jesus fez as nações crescerem. Não é bom quando as nações crescem fisicamente, mas espiritualmente. Não é bom quando o seu bate-papo cresce. Amém. Não é bom quando o seu ministério cresce. Não é bom quando o ministério tem batismos. Não é bom quando o ministério, quando o movimento está crescendo. Alguns anos atrás, só 42 discípulos chegaram a Los Angeles. E agora tem mais milhões, 5 milhões de pessoas, discípulos, adorando Deus. 5 mil milhões, 5 mil pessoas. Mais. Porque Jesus está crescendo a nação do reino, a nação do povo dele. E não é bom quando podemos ver o rio crescendo. Não é bom quando podemos ver as fotos nos grupos de convictos com os batismos no rio. Eu não conheço ela, mas eu sei que ela é meu irmão. Eu não conheço ela fisicamente, pessoalmente, mas eu sei que ela é minha irmã, porque ela foi batizada, porque ela entrou no reino, porque ela é uma discípula. E não é bom quando podemos ver a igreja crescendo e podemos ver que esse movimento não é um movimento de homem, mas esse movimento é um movimento de Deus. E temos que ver se nossas igrejas, nossos movimentos, nossas coisas, cultos estão crescendo para Deus. Temos que ver que tão bom é quando a nação de Jesus cresce. Mas como ela vai fazer isso? Versículo 7. O fim, a Bíblia diz, a frase final: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Como Deus vai fazer as nações crescer? Como Deus vai fazer os milagres? Como as profecias vai acontecer? Com o zelo. Deus é muito zeloso, né? Muito zeloso. Tão zeloso que Ele enviou o Filho único para salvar o mundo. Amém. Temos que ver que Deus é tão zeloso que Ele sacrificou o Filho único para você. A Bíblia diz que é muito raro quando alguém vai morrer para outra pessoa, para o bem de outra pessoa. É muito raro. Mas ainda quando as pessoas são pecadores, Jesus
morreu para o mundo. Que zeloso Deus é! E com o zelo, Deus vai fazer isso. E temos que ver que tudo isso aconteceu porque Jesus é vivo. Esse foi provado pela profecia. Segundo ponto, o pecado é real. Vamos a Mateus 1. Estão comigo? Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Qual foi o propósito de Jesus? Porque ele foi enviado para salvar as pessoas de pecado. Amém. De pecado. Pecado não é uma coisa que é bom para brincar. Não é bom para brincar com o pecado, né? Mas é interessante que Jesus e Josué, no Antigo Testamento, é o mesmo nome, que significa Deus salva. Amém. O Senhor salva. E como Josué liderou o povo Israel dentro da terra prometida, Jesus nos vai liderar o povo dele espiritual até os céus, a terra prometida. Amém. Mas a coisa que ele nos vai liderar e ele vai salvar é de nosso pecado. Amém. Esse mundo quase está sobrevivendo por causa de pecado. Se podemos ver esse mundo como que é, de verdade, podemos ver que esse mundo não vai sobreviver por causa de pecado. E não é bom para viver uma mentira que o mundo é bom, é legal, é mais ou menos, e não é tão ruim, e quase não está sobrevivendo. Eu lembro de uma história no YouTube. Se vocês pudessem, vai no YouTube e coloca crianças com câncer. E me fez chorar, sabe? Porque para ver as crianças, e havia uma menina que se chamava Phoebe. E ela tinha 2 anos. E ela tinha um tumor de tamanho de um beisebol, tumor, tamanho de um beisebol, no cérebro. E o vídeo era dela lutando, sobrevivendo, os doutores com ela. Essa foi. E quando você está vendo esse vídeo, você tem vontade para fazer uma coisa para ela. Você tem vontade para ajudar ela, né? Você quer sair e ajudar as pessoas com doenças. Eu penso de crianças como Miguel, ou Pedro, ou Isabela, ou Felipe com câncer. Você quer fazer uma coisa, né? Você quer ajudar elas, você quer encorajar, você quer fazer qualquer coisa que você pode fazer no seu poder, e você quer ajudar. Imagina como nós, como queremos ajudar eles e temos compaixão para eles e somos tristes. Imagina como Deus fica quando Ele vê as crianças dele com câncer de pecado. Imagina como Ele fica quando Ele vê o mundo vivendo em pecado. A pior doença de todo mundo é pecado. A pior doença é pecado. E no mundo físico,
se alguém descobre ou cura de câncer e não fala nada e esconde a cura, é um crime. Imagina qual crime é nos olhos de Deus quando a gente conhece ou cura de câncer, cura de pecado e não fala nada. E não compartilhar a fé, não convida as pessoas à igreja, ao culto, do sinal, estudar a Bíblia, conhecer Jesus mais. Eu lembro quando eu fui às igrejas religiosas, eu fui adorar a Deus, cantei as músicas, li a Bíblia, orei e não falei nada para o mundo, porque eu estava vivendo a mesma vida das pessoas que não eram cristãos. Imagina como Deus fica. Deus chamou nós para curar a pior doença de todo mundo. E às vezes podemos pensar, alguém vai descobrir essa cura, alguém vai falar com ele, talvez ele vai falar com ele, talvez ele vai ter outra oportunidade. Quando alguém tem câncer, talvez não vai ter outro dia, talvez esse vai ser o último dia. Nossa irmã, a francesa, morreu por causa de câncer. Não sabemos quando vai ser nossos últimos dias. Mas que bom que ela está nos céus agora, né? Que bom. Vamos ver ela nos céus. Ela lutou muito. Ela deixou um impacto muito grande nos nossos corações e no movimento. Tem só cura. Isaías 52. Ver outro profeta. Estão comigo? Versículo 11. Veja, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Oi? Isaías 52, versículo 13. Eu vou ler de novo, amém? Vamos pensar se isso não aconteceu. Legal? Tira esse vídeo. Isaías 52, versículo 13. Veja, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Aqui Isaías está falando sobre a morte de Jesus. Que ele foi tão abusado que ninguém poderia conhecer ele. A morte. Qual é o cura do mundo de pecado? É a morte de Jesus. Amém. Que Deus enviou Jesus para morrer, sacrificou o Filho único para morrer para o mundo. Amém. Porque esse vai curar as pessoas. Ele não tinha boa aparência. Ele não tinha boa educação.
tinha muito dinheiro, mas ainda estamos aqui adorando Jesus. Imagina isso com a morte de Jesus, com a Bíblia, a palavra de Jesus é a única cura. Imagina, temos que pensar logicamente agora, quando as pessoas acreditam na Bíblia. Se todo mundo obedeceu a Bíblia, todo mundo. Eu perguntei isso para as pessoas que não acreditam em Deus, ou eles vão à igreja, eles não estudam a Bíblia. Eu pergunto, legal, se todo mundo obedeceu a Bíblia, você acha que esse mundo vai ser melhor? E sempre é só assim. Imagina se todo mundo obedeceu a Bíblia e não ficou bêbados. Quantas pessoas vão morrer de alcoolismo? Imagina se todo mundo obedeceu a Bíblia e esperou a casar para ter relações. Quantas crianças vamos ver na rua sem pais? Quantos abortos? Quantos abortos vamos ver nas notícias? Quantas doenças sexuais vamos ver nas notícias e com as pessoas? Se todo mundo obedeceu a Bíblia e se todo mundo conhecia Jesus. E temos que ter a convicção que Jesus é a única cura para o mundo. E Ele quer usar você para ensinar essa cura e para mostrar essa cura para o mundo, para curar esse povo que está caminhando nas trevas. Somos chamados. Mas esse pecado não é tão longe de nossas casas. É perto de nossas casas, às vezes, o pecado. Não são nas notícias. Talvez temos neighbors, vizinhos. Talvez temos vizinhos morando no pecado, vivendo no pecado, e não estamos falando nada. O pecado não é tão longe de nós. Em frente de nós. Só temos que abrir nossos olhos e ver o mundo e como é de verdade. Jesus veio porque Deus já tinha suficiente com o mundo. Faz sentido? Faz sentido. Ele falou, já era. Esse é seu coração hoje? Que já era. Eu tenho o suficiente com o mundo, com o pecado. Já. Vamos terminar aqui em Lucas 4. Amém. Feliz Natal. Vamos os favoritos escritos. Versículo 16, Lucas 4, versículo 16. Ela foi a Nazaré, onde havia sido criada, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres. Ela me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Imagina isso. Eu já li esse escrito no culto, e se eu tinha autoridade para fazer se eu era companheiro com Hollywood, eu faria um filme assim, talvez com Jim Carrey, né? Mas imagina Jesus entrar na sinagoga, falou: dá-me esse livro.
E ele abriu e começou a ler Isaías 61. E ele não está falando, está chegando ainda, esse cara que Isaías estava falando, ele está chegando, não. Ele falou, o que Isaías está falando, alguns 100 anos atrás, é aqui, chegou, prazer, todo mundo, Jesus, Josué, Emmanuel, Ciro. Jesus conhecia o propósito dele. E aqui, Jesus era um time missionário de uma pessoa. E o campo de missão era todo mundo. E ele terminou esse trabalho. Amém. O trabalho dele, ele terminou, acabou. Amém. Mas agora ele deixou esse campo de missão para nós hoje, para nossas famílias, para podermos entrar em nossas famílias, para entrar no mundo. Ler Isaías 61 fala, eu também vou proclamar liberdade, que eu também vou pregar o dia da graça do Senhor, eu também vou proclamar as boas novas do reino e falar isso para o mundo, porque o mundo precisa de Jesus nesse mundo. E a Bíblia diz também que onde junta 3 ou mais pessoas em nome de Jesus, aí Jesus é. E não é bom que Jesus está conosco hoje e agora, né? E nossas famílias é Natal. Estamos passando junto também com outros discípulos, talvez. E Jesus está ali também. Mas às vezes, talvez, não temos pessoas ou nós que são discípulos, e temos que trazer a presença de Jesus com eles. Porque todo mundo precisa de um Natal de verdade. Porque Natal é um tempo para passar tempo com família e lembrar de Jesus. Mas como Flávio Ana falou, Natal não é só dia 25 de dezembro. Quando vamos a bate-papo, esse também é Natal. Amém. Quando vamos ao culto do homem ou das mulheres, esse também é Natal. Amém? Quando vamos aos cultos e serviço, esse é Natal. Quando encontramos na faculdade e compartilhamos a fé, esse também é Natal. E hoje temos que lembrar que esse dia de Natal é para lembrar a morte de Jesus e o nascimento dele também. Porque é bom não para lembrar só a morte, mas também como ele nasceu. E quando você lembra como ele nasceu, você vai passar no Natal de verdade. Eu amo vocês muito.